Prazer, tchau. Prazer. Olá, boa tarde. Boa Prazer, tarde. Duda. Olá, candidato. Inicialmente gostaria de agradecer sua participação aqui no processo seletivo. Obrigada. Bom, queria saber da senhora qual foi seu último processo seletivo. Qual foi o último processo seletivo do qual a senhora participou? O último processo foi para trabalhar na área de corretagem que eu estou no momento. É o último de muitos, porque a vida é um processo seletivo sem fim, né? O que te diferencia dos outros candidatos? Não fazer promessas que não podem ser cumpridas. A própria política do PCO ela é particular por causa que ela não se baseia em promessas. Ela se baseia primeiramente na luta contra o golpe de Estado e na liberdade para Lula. Porque qualquer processo eleitoral onde não tire de fora, exclua, no caso, o candidato que é líder nas pesquisas, não é um processo lícito. Então, a gente já não começa fazendo promessas do que vai ser o futuro. A gente quer a derrubada desse golpe para que tenhamos um processo eleitoral justo e assim o povo tenha o direito de escolher entre todos os candidatos, inclusive o Lula, que é o líder nas pesquisas. Conte-nos sobre sua maior conquista na carreira, na vida pública. A minha maior conquista é poder lutar por aquilo que eu acredito. O PCO está me dando essa oportunidade. A minha maior conquista é eu poder levantar as bandeiras que eu escolhi e lutar por elas. E agora conte-nos um erro na sua carreira que você tenha cometido. A vida ela é feita de erros e acertos, então não conheço, assim, não lembro de algum erro grave. São erros cotidianos que levam ao nosso aperfeiçoamento, seja na área política, seja na área pessoal ou seja na área profissional. Os erros, eles são grandes professores para todos nós. Eles nos indicam um caminho que a gente não deve seguir. Na sua visão, qual que é o perfil do seu eleitor? Em que ele acredita? O perfil do eleitor, especificamente do Partido da Causa Operária, ele é o eleitor que está cansado do sistema como ele está posto por esse capitalismo que nós vivemos. Mais imperialismo do que capitalismo. Um sistema que ele é excludente, um sistema que leva à pauperização de milhões de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, privilegiando o enriquecimento de pouquíssimas pessoas que detêm 50% de tudo que é produzido neste país. É este eleitor que entende a política do PCO e vê que a situação tem que mudar. Que a gente não pode naturalizar a pobreza, a fome, a miséria, a devastação como nos níveis extremos que ela está atingindo, esse capitalismo insustentável que nós vivemos. O que você mais gosta e menos gosta de fazer no seu trabalho na política? O que eu mais gosto é de levar esclarecimento para as pessoas, de estar em contato com as pessoas, de mostrar uma nova visão de mundo para elas. O que eu menos gosto são das discussões, porque eu acho que, principalmente as discussões radicais, porque política ela é um sistema de construção do futuro de todos nós. Então, quando pelo menos nós do PCO, nós queremos conversar sobre política e não brigar por política, e não matar por política. Eu acho que isso tinha que ser a meta de todo mundo, porque nós estamos falando de uma construção conjunta do nosso futuro, de todos nós. Cada um tem direito de defender a política que bem entender, mas não pode, em função disso, querer perseguir e agredir as outras pessoas. O ruim da política ou de qualquer relacionamento dentro ou fora da política é a discussão, que leva ao radicalismo, que leva à violência, que leva à morte. Eu acho que isso que não tem que existir em meio algum. Qual a primeira proposta, o primeiro projeto de lei que você pretende apresentar caso seja selecionado? Olha, proposta nenhuma. Primeiro, o que a gente precisa é fazer as instituições de fato funcionarem normalmente, é conseguir garantir que o voto popular seja respeitado na próxima eleição, para que assim a gente possa fazer planos e ter projetos.
Nós viemos de um processo eleitoral que o voto de 54 milhões de pessoas foi jogado no lixo com o impeachment da Dilma, que logo depois foi declarado inocente pela própria justiça. O que a gente não pode deixar é que isso aconteça com o próximo presidente. Mas para que essa escolha seja legítima, o presidente Lula tem que fazer parte dessa eleição. Que o povo decida se ele merece ou não ser presidente. E não que ele fique impedido de assumir isso porque está preso num julgamento totalmente injusto que está sendo questionado neste momento até pela Organização das Nações Unidas. Nesse processo totalmente duvidoso é que a gente não pode ficar. Então, antes de fazer promessas para um futuro que ainda não está certo, o que a gente tem que lutar é para que haja uma eleição com todos os candidatos, incluindo o presidente Lula, e que o povo escolha, porque no fim das contas é o povo que paga pela corrupção, pela crise, por tudo o que está acontecendo agora. É o povo que está sofrendo. Ele tem o direito de escolher quem ele quer como presidente. Depois que isso acontecer, aí sim nós podemos pensar em propostas, em políticas, quando nós estivermos num cenário minimamente mais estável em relação à questão política. É isso, muito obrigado. Obrigada, boa sorte. Obrigada.